Bom dia, paz seja convosco, amém? Hoje a palavra que eu trago para os irmãos se encontra em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. O título é A Destruição do Exército dos Assírios. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Versículo 36. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarazer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Aézer Radom, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus por essa palavra. Aqui, esse texto é maravilhoso, porque o rei, aqui diz, o rei Senaqueribe, ele levantou-se para afrontar o rei Ezequias, mas não somente o rei Ezequias, como ao Senhor, o Deus eterno, Deus vivo. Mas Ezequias sabia a quem buscar diante daquela afronta. E ele foi e ele consultou a Isaías, ele orou ao Senhor e o Senhor respondeu. Se você voltar um pouquinho no versículo 34, o Senhor diz: porque eu defenderei esta cidade para a livrar. Depois, quando aqui ele faz a oração ao Senhor, o Senhor responde e diz: porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Ele se levantou contra a pessoa errada. Às vezes tem pessoas se levantando contra você, mas ela não está se levantando contra você. Ela está se levantando contra o próprio Deus. Aqui ele se levantou contra Ezequias, achando que Ezequias não teria a quem recorrer, a quem buscar. Mas ele buscou o Senhor. Eu não sei o que tem se levantado contra você, contra a sua casa, mas essa é a palavra do Senhor nessa manhã. Se algo se levantou contra você quando você está diante do Senhor, buscando ao Senhor, essa pessoa, esse algo que tem se levantado, não se levantou somente contra você, mas se levantou contra o Senhor. Permaneça firme, porque assim como o Senhor foi com Ezequias, derrotou todo um exército, um anjo do Senhor, apenas um anjo do Senhor. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu 185.000. Olha o poder do nosso Deus. Olha o poder do Senhor. O Senhor continua sendo Senhor. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deposite a sua confiança no Senhor, assim como eu devo depositar. Essa palavra é para mim também. A palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo em oração e súplica. Apresentai as vossas petições ao Senhor. O que tem te afligido, o que tem te afrontado. O que tem se levantado contra você. Se o Senhor é o Senhor na sua casa, isso que se levantou, o Senhor vai pôr por terra. O Senhor vai fazer retroceder e recuar. Seja uma palavra, seja o que for. Porque o Senhor é o Senhor da nossa vida e da nossa casa. A nossa confiança deve estar no Senhor. Por mais que às vezes a situação que você olha, você pensa assim: meu Deus, não tem jeito, eu não posso, eu não consigo.
Você olha à sua volta e parece que não tem jeito. Mas quando a tua confiança está no Senhor, assim como o rei Ezequias, ele olhou à sua volta e ele não via solução, mas ele foi ao Senhor. Ele foi a Deus, ele orou ao Senhor. Porque aquilo não estava afrontando somente a ele, mas também ao Senhor. E o Senhor, por aquela causa, ele se levantou. Ele deu vitória ao seu filho. Então, em nome do Senhor Jesus, entregue diante do Senhor aquilo que tem te afrontado, aquilo que tem se levantado contra a sua casa. Porque se você está diante da presença do Senhor, isso não se levantou somente contra você, mas também contra o Senhor. Mas o nosso Senhor é o Senhor da guerra, é o Senhor dos exércitos. Não há nada maior que o nosso Deus. O Senhor é Senhor da nossa casa, da nossa vida. O Senhor é o Senhor dessa nação. O Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo está nas mãos do Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. Tire essa angústia, esse sofrimento do seu coração. Se apegue ao Senhor e ore ao Senhor. Assim como o rei Ezequias fez. Ele entrou na presença de Deus. Ele reconheceu quem ele era e quem o Senhor é. E ele buscou ao Senhor e naquela mesma noite, o Senhor enviou um anjo em resposta àquela afronta. E deu vitória. O Senhor tem vitória para você, para sua casa. Dependa do Senhor, confie no Senhor. Entregue o seu coração na presença do Senhor. Porque às vezes a gente se afasta do Senhor, mas o Senhor não se afasta de nós. O Senhor continua. Esperando uma oração nossa, uma entrega. Às vezes a gente confia na força do nosso braço, pensando que nós podemos resolver. Eu consigo, não. O Senhor é o meu Senhor. Eu entrego ao Senhor. Isso que tem me angustiado, que tem me afligido, essa ansiedade que tem tentado tomar conta do meu coração, eu entrego ao Senhor. Porque o Senhor responde quando nós buscamos, amém? De todo o coração. Confie no Senhor. Deposite o seu coração, a sua casa e tudo que você tem aos pés do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra. Tire um tempo para ler. Essa palavra é poderosa. Fala de um amor de um Deus tão grande, que entregou a vida dele, o amor dele, em nosso favor, em nosso resgate. Amém? Deus abençoe.